Boa tarde, 1h35 no Acre. Eu quero agradecer a sua audiência, você que estava acompanhando a equipe do Gazeta Alerta, né? Você vai continuar aqui com o Gazeta Entrevista, porque hoje, vou lhe dizer, nos 2 primeiros blocos do programa, vale a pena você tirar um tempo, porque o que vai estar sendo debatido aqui vai ser uma política pública na área de meio ambiente que eu acho que a gente precisa, pediria até que isso, por gentileza, tire essa musiquinha. Você precisa atentar para as discussões relacionadas à política ambiental. E aí eu estou aqui tentando me esforçar para conversar não apenas com você que é acadêmico, que é professor do ensino médio ou professor universitário, você que tem a educação como referência, não é apenas para você. Estou querendo dialogar, por exemplo, com você que é empresário, você que é produtor rural, você que é um pequeno produtor rural. Eu acho que o que está sendo discutido aqui, aliás, eu diria, nós estamos em fevereiro, né? Desde o ano passado, o Tribunal de Contas do Estado do Acre tem feito um trabalho importante. Nós precisamos atentar para o que está sendo feito ali. Ainda quando da presidência do conselheiro Ronald Polanco, o TCE interveio no debate público, na agenda pública, de uma maneira muito qualificada. Muito qualificada. Agora, será que nós estamos atentando para o que está sendo apresentado ali? Eu não sei. Todas as vezes que a gente lida com questões de meio ambiente, a gente sente uma certa antipatia, umas caretas, como diz o nordestino, uns mungango, né? Parece que é uma coisa que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, quando é uma coisa muito concreta. Quando a gente fala de meio ambiente, ninguém está falando de sexo dos anjos, não. Nós estamos falando de coisas concretas, reais, pé no chão. Correto? Estou falando isso porque a nossa Universidade Federal do Acre também participa desse debate. Vai acontecer hoje, lá no auditório da Garibaldi Brasil, é isso? O Garibaldi Brasil vai ter um debate com o professor. Tem uma série são pelo menos uns 4 acadêmicos, pesquisadores. A produção do Gazeta Entrevista trouxe 2 desses acadêmicos. São pós-doutores. Aqui o mais próximo a mim, professor Salatiel Rodrigues, e mais adiante o professor Heraldo Aparecido Matricardi. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, a vinda de vocês aqui, professor Salatiel, professor Heraldo. Gazeta Entrevista tem muito orgulho de vocês estarem aqui, porque esse debate a gente faz questão de travar. Bom, eu queria saber exatamente, queria que vocês nos dessem aqui um panorama do que vocês já conseguiram apresentar. Teve uma oficina sobre indicadores ambientais. Eu queria que vocês falassem as primeiras impressões desse trabalho que vocês iniciaram ontem. Bom, boa tarde a você, boa tarde ao público ouvinte. Para nós é um prazer estar aqui, para nós é um prazer realmente grande poder ser entrevistado por uma pessoa que a gente conhece já tem um bom conhecimento a respeito da qualidade das entrevistas que você faz, né? E é claro que é uma oportunidade excelente de estar conversando sobre esse assunto importante, como você colocou, né? O Tribunal de Contas, ele vem desde o ano passado, né, trabalhando de uma forma bastante interessante e inclusive dando exemplo para os tribunais de contas dos outros estados e inclusive até talvez o Tribunal de Contas da União, em relação ao que ele vem fazendo, né? Esse trabalho iniciado pelo Polanco, que continua como coordenação agora do painel de indicadores, e continuado agora pelo Ribamar, né, o atual presidente, ele é um trabalho de excelência, porque ele está chamando, né, boa parte da sociedade, das instituições públicas e instituições ONGs, para conversar sobre indicadores ambientais, como que o estado, né, do meio ambiente no Acre, qual que é a situação dele, e inclusive para permitir projeções de futuro, né? Qual vai ser a situação no futuro se a gente continuar com certas ações que infelizmente têm degradado o nosso ambiente. Não só no Acre, né? No mundo todo a gente tem tomado alguns modelos que não são sustentáveis, né? Exatamente. Cada vez mais a gente tem enxergado isso. Professor Heraldo, e esses indicadores ambientais? Como é que o Acre está? Bom, na verdade,
primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite a Itaã. É um prazer estar aqui com os ouvintes da TV Gazeta também, né, tentando falar um pouquinho sobre essa questão de meio ambiente. Como você disse, ela é um pouco estilizada aí às vezes, né? Então as pessoas têm um pouquinho de receio às vezes de conversar em alguns momentos, em alguns ambientes, né? E eu acho que a gente precisa debater essa questão, é uma questão muito importante, e eu acho que tem que aprender a dialogar com os dois lados, né? Um lado produtivo, o lado, né, da conservação. A gente tem que chegar num... Então esse tipo de entrevista, esse tipo de conversa, acho que é necessário na sociedade, né? E dos dois lados, tanto o lado mais ambientalista como o outro lado. A gente tem que aprender a dialogar e chegar num acordo do que é melhor para todo mundo, né? Então, e os indicadores do Acre, eu acho que os indicadores, na verdade, de meio ambiente do Brasil como um todo, eles passaram por um período de estagnação ali nos anos de 2014, 15, né? E depois eles voltaram com alguns indicadores, especialmente de desmatamento. Ele voltou a crescer nesses últimos anos, né? Que é reflexo de uma série de coisas, né? Então, e do Acre, por consequência, ele veio junto também. Então, a gente teve agora nos últimos anos um crescimento das taxas de desmatamento, né, na Amazônia como um todo. O Acre também teve, o Acre de forma um pouquinho mais expressiva, né? Em comparação com os outros estados da Amazônia. Em comparação com os outros estados da Amazônia. E queimadas, ela varia um pouco, ela tem um pouco o efeito de clima, né, e efeito das ações do homem também, né? Mas em geral ela está ligada às ações do homem. Então, assim, de forma geral, falando de meio ambiente, os indicadores foram um pouco negativos, né, nesse sentido. Na Amazônia como um todo, a gente tem um problema que aconteceu, que eu acho que qualifica um pouco esse desmatamento do ponto de vista negativo. E as taxas não foram exacerbadas, como já ocorreu no passado, mas as taxas dentro de áreas protegidas, dentro de terra indígena, foram acima do normal. Professor, né? Então isso é ruim, né? Eu pediria que o senhor explicasse, assim, com mais clareza, quando o senhor fala a respeito da qualidade do desmatamento. Essa expressão, o que é que ela indica mesmo? Então, você tem áreas que você tem possibilidade de legalizar o desmatamento. Então, a propriedade privada hoje você pode pedir autorização e desmatar. Ela tem limites, tem regras, você pode. Queimada, você pode fazer a queimada de algum... É permitido por lei que você peça autorização de queima e faça a queima dentro de alguns critérios, né? Então, isso é permitido. Então, essa aí, eu acho que são queimadas ou desmatamentos que são permitidos, está dentro da lei, então as pessoas podem praticar. Agora, o problema é a ilegalidade. Então, o desmatamento ilegal, que infelizmente compõe a maior parte do desmatamento na Amazônia, no Acre também, né? Então, ele aconteceu com mais frequência e pior, né? Dentro de áreas protegidas, que aí sim é totalmente ilegal mesmo, não seria nem permitido, né? Na maior parte das unidades. Então, essa qualidade, eu acho que ela se degradou bastante, né? Do meu ponto de vista, né? Na sua fala inicial, você colocou no seu raciocínio inicial, você colocou a cena que me fez lembrar muito uma vez, professor, participando de uma agenda aqui, cobrindo a agenda da ministra, então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né, do primeiro mandato de Lula. Foi organizado um encontro aqui no nosso Teatro Plácido de Castro, que a gente chama de Teatrão. A própria organização do evento, a construção da lógica de quem estava organizando o evento rachou a discussão, porque metade do evento ficou dedicada aos ambientalistas, o pessoal das ONGs, a população dos povos originários, extrativistas, e do outro lado ficou reservado para os produtores. Então, isso a gente precisa quebrar. Essa lógica a gente precisa quebrar. Eu estou falando de quem organizou o evento. Quem organizou já estava colocando 2 times. E não é bem assim, né, professor? Não pode funcionar dessa forma. Não pode funcionar dessa forma, exatamente. Então, se você me permite, né? Assim, as pessoas se esquecem que a gente está no mesmo barco. Se o barco afunda, afunda todos, você entendeu? Então, por exemplo, nós terminamos saiu ontem, na verdade, um artigo que a gente publicou sobre o Cerrado, sobre algumas bacias, subbacias, né, hidrográficas do Cerrado. A gente pegou uma série histórica de volume de água dos rios e desde da década de 80 até os dias atuais, né, 2020, 2021, que a gente terminou o estudo, e verificamos como é que anda o nível da água dos rios. É lógico que o rio ele aumenta e diminui de acordo com a estação seca, a estação chuvosa, isso é normal, né?
mas tem uma variação, e tem uma variação média. E a gente verificou que essa variação das águas dos rios de várias bacias do Cerrado, para dizer a maior parte, né, a gente analisou por volta de quase 90 bacias, né, subbacias, né, as bacias menores, né, e elas apresentaram uma tendência de redução de água, certo? Bom, redução de água é ruim para todo mundo. Para todo mundo. Por quê? A agricultura, especialmente no Cerrado, né, eles usam muito para irrigação. As pessoas abastecem cidades, abastecem indústrias, então afeta todo mundo, né? E aí a gente tentou verificar o que é que estava causando essa redução da água. Então a gente analisou várias variáveis, né? Botou variáveis climáticas e variáveis antropogênicas do homem, né? E a gente verificou que o desmatamento era um responsável por essa redução da água superficial dos rios, dessas bacias do Cerrado, né? E o clima também. Quer dizer, não bastasse a ação do homem, tem também a variação do clima que está causando essa redução. A partir de 1996, especialmente, essa redução começou a ser uma tendência, né? E ela vem se agravando. Bom, mas para resumir, o desmatamento gera a redução de água, o clima que o desmatamento também provoca, mudanças climáticas, causa mais redução da água ainda, que afeta a vida de quem está na cidade, afeta a vida de quem está no campo, afeta a vida de todo mundo. Imagine hoje a produção de soja, por exemplo, de commodities agrícolas no Cerrado, com a redução de chuvas e com a redução de água irrigada. Olha o impacto disso, né? Você está matando a galinha dos ovos de ouro, você entendeu? Então são coisas que a gente tem que começar a pensar. Aqui no Acre, né? Desculpa, mas aqui no Acre tem redução já de chuvas verificadas com dados climatológicos aqui da estação de Rio Branco, né? No período de agosto, setembro e outubro. Mas isso a gente percebe na prática. Você entendeu? Sente isso. E isso afeta a vida de todo mundo, né? Perfeito. Eu conversando com um vendedor de sementes agrícolas, sementes de pastagem aqui aqui no estado do Acre, ele, em princípio, eu falei de mudanças climáticas, ele ficou um pouco, né? Você é comunista, quase que ele fala isso, né, professor? Aí a gente começou a conversar e a conversa evoluiu, e ficou uma conversa interessante, porque ele verificou isso, que o período de seca aqui está se estendendo, que é normal, que é previsto isso aí, né? E isso está afetando a atividade dele, porque ele vai ter que se adaptar, talvez, a um tipo de capim que resista mais à seca, por exemplo, né? Então você vai ter processo de adaptação que vai entrar na agricultura, que vai entrar nas pastagens, com certeza, que afeta todo mundo. E vai ter situações que talvez nem seja possível adaptar, né? Tem que adaptar talvez a atividade. Correto. Então essas coisas a gente tem que aprender a discutir, porque vai ser necessário a partir de agora. Isso exige de todo mundo, tanto da parte de vocês, como pesquisadores, cientistas, de saber comunicar, saber envolver, né? Isso. Saber envolver, isso é importante também. Professor Salatiel, tem algum aspecto dos indicadores que você destacaria, assim, se a gente fosse, essa nossa razão dualista é fogo, né? Assim, o que é positivo, o que é negativo, mas em que a gente está bonito na fita, professor? Tem alguma coisa que a gente está bonito? Não, vocês estão bonitos na fita porque vocês têm muita floresta ainda. Ainda, gostei do ainda. Então, eu acho que ainda vocês continuam bonitos na fita, vamos dizer assim, não é tudo tão terrível. O grande problema é que a gente está vendo que essas florestas estão cada vez mais sendo pressionadas, né, para um modelo de desenvolvimento não florestal. Esse é um problema. E não é um problema só do Acre. O que as pessoas têm que entender é que o maior produto de exportação do Acre é a umidade, é água. Né? Como é que é, professor? O maior produto de exportação do Acre é umidade. Água, umidade, exato. Porque o Acre, na verdade, ele faz o quê? A curva do vento, vamos dizer assim, onde dos rios voadores. Né? E que alimentam os estados do centro-oeste, do sul e do sudeste. Né? Ou seja, boa parte da umidade que chega até esses estados vem aqui da Amazônia. Né? E o Acre ele é importantíssimo nesse contexto. Então, obviamente que além da você ter que manter a floresta como um todo, não só desse estado, mas dos outros, né? Esse estado aqui tem uma importância enorme, porque ele seria, vamos dizer assim, a última bomba hidrológica para jogar água para os estados lá de baixo. Né? Se onde o vento faz a curva tiver seco, lascou. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um problema. Né? Então, vários trabalhos científicos têm mostrado evidências a respeito desses reguladores, como eles funcionam, né? E, sem dúvida nenhuma, você tem vários locais. Né? A gente já está sofrendo aqui no Acre mesmo por questões de umidade, porque o Pará e Amapá estão sendo desmatados. Né? Desmatou lá, você vai ter reflexo nos outros estados aqui mais para, vamos dizer assim,
longe do oceano. Né? Quanto mais longe do oceano, a questão de continentalidade, quanto mais longe do oceano, menos umidade tem em todo lugar do mundo. Aqui deixa de ser dessa forma porque você tem uma floresta. E essa floresta, ela não só faz com que tenha muita umidade na floresta amazônica, nos estados amazônicos, como também exporta muita umidade para as regiões centro-oeste. Nós temos um vizinho que tem um muro muito alto, né, professor, Exatamente. aqui, que é os Andes, não é isso? Então o vento vem, se aqui não tiver muita umidade... Você vai prejudicar. É como se nós estivéssemos numa sauna e jogasse um ventilador, né? Exato. Numa sauna, aí fica mais quente, mais quente ainda. Mais quente ainda. Professor, nós vamos fazer um intervalo, professor Saletiel, professor Heraldo. Você tem muitas dúvidas aqui, saber o envolvimento de outras instituições e começaram a aparecer algumas perguntas aqui também. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.